Oi, gente, boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje o tema é o seguinte: obras versus igreja. E aí, é mais importante estar na igreja ou fazer muitas boas obras? Provavelmente você já ouviu a frase do tipo: às vezes essas pessoas que ajudam o outro é muito melhor do que muita gente que vive na igreja. Não é? Já ouviu essa frase? Para você, essa frase faz sentido? E se eu fizer a seguinte pergunta? Quem sabe matemática é muito melhor do que quem sabe português. Essa pergunta faz sentido para você? Você daria um conselho para o seu filho? Filho, não precisa estudar matemática, você já sabe muito português. Ou o contrário, não precisa estudar português porque você já sabe muito matemática. Provavelmente você não daria esse conselho para o seu filho, porque você entende que o seu filho precisa tanto da matemática quanto do português. Não é? A mesma coisa é a relação de obras e igreja. Eu não posso dizer para você que é melhor quem faz mais obras do que quem está na igreja. Ou quem está na igreja é melhor do que quem faz mais obras. É um conjunto, entende? O que acontece? A Bíblia toda relata, tanto Jesus como os discípulos, que eles tinham momentos de escondimento, momentos de passar sós com Deus. Jesus saía para o deserto, Jesus saía para orar, subia o monte para orar, subia num barco sozinho para orar. Ele tinha os momentos dele com Deus. A consequência disso era depois ele saía de suas orações e ia curar, ia perdoar os pecados e ia expulsar os demônios, entende? Da mesma forma, os discípulos, após a ressurreição de Jesus, os discípulos, eles se reuniam para orar. Eles se reuniam porque às vezes estavam com medo. E nesse medo eles rezavam e pediam força ao Espírito Santo para sair em obra. Vocês entendem a ligação de obra e igreja? A igreja é esse momento em que a gente renova nossas forças, em que a gente aprende com Deus para depois levar para o outro. Deus não está só preocupado em você ajudar o outro. Isso é também uma atitude de um cristão, mas não é a única. Deus também está preocupado com você, em lhe transformar por dentro. Porque muitas pessoas dizem isso. Eu ajudo, eu mando isso, eu faço aquilo. Isso é melhor do que muita gente que vive em igreja e não faz nada. Será? Às vezes essas pessoas que dizem isso, elas não estão querendo ser transformadas por Deus. Às vezes ela não está querendo ter sua vida moldada, transformada. Quem está em igreja nem sempre está com sua vida transformada, mas está ali ouvindo, buscando, tentando entender, tentando aprender. É um processo. Não é assim, entrei na igreja, pronto, minha vida mudou totalmente. Não é. Não é. É gradativo, paulatinamente, diariamente. O Senhor vai transformando sutilmente. Não com exigências ou imposições. Ele vai transformando cada área em sua vida, uma após a outra, de uma maneira amigável, uma forma que você mesmo que entende que precisa mudar, entende? Tem coisas na minha vida que não estão transformadas, tem coisas que estão sendo trabalhadas. Isso não me impede de, vou deixar de ir para a igreja ou vou me dedicar só a boas obras. É uma doutrina vã, essa que diz que basta as obras, não bastam as obras, certo? Deus quer o relacionamento dele com você também. O que você faz ao outro é uma consequência do que você deixa Deus fazer em você. É também uma forma de você demonstrar amor, também deixar Deus demonstrar esse amor em você, deixando Deus cuidar de você. Às vezes eu oferto, faço doações,
ajudo o outro, amparo o outro, me sinto solidarizado com o problema do outro e ajudo naquele problema. Isso é ótimo. Jesus fazia isso. Mas Jesus também se preocupava com o relacionamento dele com Deus. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Em Mateus, diz assim, Mateus capítulo 5, sede perfeito como seu Pai que está no céu é perfeito. Como que eu vou ser perfeito como o Pai se eu não paro para contemplar? Como eu vou ser perfeito como o Pai se eu não paro para contemplar? Eu tenho que estar perto de Deus, contemplando a Deus. E depois ele vem e diz assim, mas só Deus é bom. Entende que não importa as atitudes que eu tenha, só Deus é bom. Em Mateus 9, capítulo 19, perdão. Depois ele vem e diz, só Deus é bom. Ou seja, não importa as atitudes que você tenha, só Deus é bom. Mesmo assim, se a Bíblia diz, me ordena que eu devo buscar ser perfeito como Deus é perfeito, isso significa que eu devo estar perto dele, contemplando a ele, vendo o que ele fez, lendo a Bíblia e buscando entender o jeito, o entendimento, a vontade de Deus. Em Romanos 12, ele também diz assim, e não sedes conformados com o que está no mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que sejas boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Como que eu vou entender as coisas de Deus se eu não estiver perto dele? Como que eu vou entender a palavra se eu não ler a palavra? Como? E a igreja vem para nos ajudar. A igreja não vem para nos afastar de Deus, ela vem para nos ajudar. Eu sinto se alguma experiência que você teve na igreja, alguma pessoa lhe magoou, alguma situação lhe diminuiu, mas a igreja é formada de pessoas com fraquezas e pecados. Não deixe que isso afete o seu relacionamento com Deus. Insista no seu chamado com Deus, certo? Então, por hoje é isso que eu deixo aqui. Não se deixe dominar, não se deixe convencer por essas frases de hoje em dia, essas frases prontas, de que diz que é melhor fazer isso do que estar em igreja. Uma coisa não anula a outra, uma coisa precisa da outra. A fé sem obras é morta. Mas também, quais obras, segundo qual Deus eu estarei fazendo essas obras? Entende? Eu preciso fazer a obra segundo a vontade de Deus. Para isso eu tenho que estar perto dele. Essa é uma reflexão que eu deixo aqui. Por favor, podem colocar nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto. Eu aprendo muito com vocês. E vamos meditar mais sobre isso, certo? Fiquem com Deus, meditem na palavra, busquem igreja e busquem também ajudar o outro. Assim você vai continuar crescendo na vontade de Deus. Fiquem com Deus. Curtam e compartilhem caso tenham gostado do conteúdo. Até mais!